sou a mesma pessoa em termos de humildade, mas em termos de crescimento pessoal, muita coisa mudou. Era difícil quando eu comecei à procura de emprego com 13 anos, não era as oportunidades de trabalho, era que eu não tinha idade para trabalhar. Isso é que era o mais difícil. Tu acreditas que o dinheiro traz felicidade? Um master franchising não é mais inteligente que os outros empresários. Por que não pegar, replicar com as vossas pessoas e não simplesmente vender para franchisados? Quando nós trabalhamos com o dinheiro dos outros, por muito profissionais que nós sejamos, não é a mesma coisa. Eu trabalhar com o meu risco ou com o risco do outro, não é a mesma coisa. Daniel, estava agora a fazer scroll no LinkedIn e vi mais um caso resolvido pela Core Creatives. Realmente, Diogo, eu estou aqui a ver e não me parece que seja nada de novo. Em apenas 11 anos, a Core Creative já resolveu centenas de casos de norte a sul do país e ajudou marcas a potenciar os seus negócios de forma totalmente consistente. Branding, social media, planos de meios, design, marketing digital é um verdadeiro serviço 360 com foco no crescimento real. E não é só o que fazem, é como fazem. Uma cultura interna forte, uma equipa de alta performance e durante 11 anos de experiência a entregar resultados. A Core Creatives é uma agência 360 que está preparada e focada para resolver qualquer desafio que as marcas coloquem em cima da mesa. Se tens um negócio e precisas de uma agência criativa, tens aqui um QR Code no nosso ecrã para saberes mais, ou vai ao Instagram e pesquisa por corecreatives.pt para saberes um pouco mais sobre a história da Core, os resultados que já entregaram ao longo dos 11 anos e como é que eles podem ajudar o teu negócio para o próximo nível. Boas pessoal, está a começar mais um episódio do Roycast, um projeto meu, Daniel Godinho e do Diogo Rego. E aqui nós dizemos que temos conversas com retorno. Empresários e empreendedores de sucesso serão convidados a partilhar muitos dos seus ensinamentos, desde marketing, vendas, negócio, empreendedorismo e muitos outros temas que nós vamos debater aqui na próxima hora. E hoje temos um convidado aqui muito especial. É ou não é, Diogo? É sim, senhor. Isto vai ser muito interessante. Pareceu-me. Portanto, o nosso convidado começou a trabalhar aos 13 anos e nunca mais parou. Foi melhor aluno de marketing no Politécnico do Porto, tornou-se diretor de uma multinacional ainda antes de 25 e aos 29 criou o grupo N-Brand. Hoje lidera várias marcas, emprega centenas de pessoas e construiu um grupo com mais de 20 milhões de euros de faturação anual. Hoje vamos perceber o que está por trás deste percurso. Portanto, sem mais demoras, damos as boas-vindas ao Cândido Mesquita. Bem-vindo! Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui convosco, Daniel, e contigo, Diogo. Muito obrigado, Cândido, prazer por é teres nosso. aceito aqui o nosso convite. Também o prazer é todo nosso estarmos aqui. Sem Podemos dúvida. partilhar um pouco, conhecer-te um pouco também, perceber aqui do teu conhecimento, da tua experiência. E há uma pergunta que nós fazemos sempre no início. Há quem diga que é mais difícil, há quem diga que não. Quem é o Cândido? Ok. Há uma coisa que eu gosto muito de hoje em dia olhar para trás e dizer, sou a mesma pessoa que era quando era pobre, quando não era empresário. Então sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa bem disposta e sou uma pessoa que ama negócios, liderança, gestão e em especial o modelo de negócio franchising e que com isso tudo sou uma pessoa que também respeita muito o ser humano e que entende o ser humano. Então estas são de certa forma algumas palavras que me podem definir. Muito bem. E hoje até nós vamos falar aqui de um tema muito interessante. Já temos debatido várias vezes sobre isto com outros empresários também que constroem negócios ativos grandes, sobre franchising, sim ou não. E ouvimos várias opiniões diferentes, desde que é positivo a negativo, mas tu és o homem dos franchisings, então nada melhor do que tu nos dares esse feedback do porquê que pode valer a pena criar um negócio e escalar para franchising ou não. Já vamos saber aí da tua opinião. Eu não sei se queres fazer alguma pergunta também. Sim, eu queria começar pelo início, digamos assim, e eu disse que começaste a trabalhar aqui aos 13 anos, mas coisa menos coisa. Eu queria perceber, e olhando aqui um bocadinho para trás, e falaste também um bocadinho disso, dessa humildade, o que é que na altura, o que é que viveste na altura que eventualmente ainda mantens e que te faz aqui um melhor CEO atualmente? Ok. Eu disse que sou a mesma pessoa em termos de humildade, mas em termos de crescimento pessoal, muita coisa mudou.
aos 13 anos, a questão de eu começar a trabalhar tão novo teve a ver com ter nascido numa família pobre e com um desejo de contrariar essa tendência. E então eu conheci um tio que era empresário e quando percebi a diferença do nível de vida que ele tinha para o nível de vida que nós tínhamos, não é? Disse que também queria ser empresário sem saber o que é que aquilo queria dizer ou significar. Portanto, simplesmente queria ser empresário porque entendia que era a forma de aceder a dinheiro. Desse Cândido para cá, aquilo que eu mantenho na altura, fui sempre à procura de conhecimento, de entender como é que as coisas se faziam, como é que se passavam, mas era um momento muito diferente, ou seja, as empresas naquele momento e as empresas hoje em dia não têm nada a ver em termos de gestão e de liderança. Ou seja, era uma altura onde a força prevalecia, a força na gestão prevalecia, ou seja, uma chefia na liderança, e era um momento que era difícil, quando eu comecei à procura de emprego com 13 anos, a coisa mais difícil não era as oportunidades de trabalho, era que eu não tinha idade para trabalhar. Então, isso é que era o mais difícil. Certo. De lá para cá, aquilo que muda essencialmente é que a determinada altura eu quase que abri falência, isto por volta dos 40 anos, um pouco antes, eu quase que abri falência e tinha a ver exatamente com essa particularidade da gestão antiga dos lugares de trabalho permanentes que as pessoas tinham, ou seja, se eu entrava para um emprego, normalmente ficava a vida toda. Portanto, então, ou seja, havia uma relação entre empregador e colaborador que nada tem a ver com hoje em dia, mas eu formei-me dessa forma. Então eu sou um perfil forte, sou um perfil diretivo, de perfil comportamental, e aquilo que aconteceu é que quando eu crio um negócio que começa a trabalhar com a geração de 20 anos, na altura, nós batemos de frente e nada funcionou. E então aí quase que abri a falência, consegui travar a tempo, perdi €500 mil, que é o que eu chamo o meu MBA de €500 mil. Foi uma aprendizagem muito grande. Sem dúvida. E é quando eu percebo uma outra parte, que é a parte interpessoal, de relacionamento interpessoal e de compreender verdadeiramente as pessoas e então liderar com um determinado propósito, mas liderar com as pessoas à frente e não com as pessoas atrás. E então essa é a grande diferença entre o Cândido de hoje e o Cândido daquela altura, numa perspectiva, ou seja, a grande diferença é uma perspectiva comportamental totalmente diferente. Eu até gostava de aprofundar essa parte que tu sentiste que, chocaste muito com aquelas pessoas, com aqueles colaboradores na altura, as pessoas que trabalhavam para ti e tiveste essa necessidade de te desenvolver mais a nível pessoal para conhecer melhor o comportamento das pessoas. O que é que tu descobriste nessa altura que possa ter sido diferente e que tenha dado uma nova perspectiva? Ok. Daniel, nós seres humanos temos uma coisa que é, nós achamos que estamos certos e às vezes não conseguimos compreender porque é que o outro não pensa como nós. Portanto, isto é um pensamento transversal que é mais aplicado a umas pessoas do que a outras, mas que em termos geral todas as pessoas têm essa ótica mais presente ou menos presente. E então era exatamente isso que acontecia comigo, ou seja, eu não estava habituado, por exemplo, a ser recompensado, a ter uma palavrinha de obrigado ou uma palmada nas costas, não é? Eu entendia que os resultados da minha vida deviam advir das minhas ações. E então não estava à espera de confirmação das outras pessoas, da opinião das outras pessoas, da validação das outras pessoas. E quando eu exercia liderança com os outros, eu simplesmente entendia que as outras pessoas deveriam pensar como eu pensava, porque entendia que eu é que estava certo. Então é óbvio que, e hoje em dia se calhar muitos conseguem compreender esta situação, eu não estava certo, também não estava errado, e o outro não estava errado, mas também não estava certo. Ou seja, cada um está certo de acordo com a forma que está a pensar, com o enquadramento que tem, com a experiência que tem, com a imagem que tem, está a ver de uma determinada ótica. Então é isso que muda tudo. Ou seja, hoje em dia eu escuto muitas pessoas, escutar verdadeiramente, não é ouvir, é escutar, realmente é entender, colocar-me no papel do outro, entender o papel do outro, porque é que ele está a dizer aquilo, porque é que na ótica dele aquilo está certo ou está errado, e então depois pode haver duas situações, ou seja, eu posso mudar de opinião, sem problema nenhum, lá está a tal questão da humildade, se entender que a outra opinião é mais válida do que a minha,
ou tem uma parte que eu não estava a ver, eu troco de opinião sem problema nenhum. Por outro lado, se eu consigo entender o outro lado, eu consigo também justificar e mostrar outras perspectivas que eventualmente então a outra pessoa consegue também progredir na opinião sem haver competitividade em relação a quem tem razão ou deixa ter. Não, isso não interessa. Interessa o resultado final. Ok. E olhando um pouco assim, para um empresário, para outra pessoa que esteja do outro lado a ouvir ou não, que esteja a passar pelo mesmo processo ou por um processo semelhante ao teu, porque isto é transversal. Existe com certeza outros empresários, outros empreendedores que chegam a uma parte do seu negócio, a coisa até está a correr bem, mas de repente há sempre algum obstáculozinho no caminho que lhes impede de avançar. O que é que tu dirias que essa pessoa tem que fazer para conseguir ultrapassar esse obstáculo, que tenha a ter esses mesmos problemas com pessoas, com liderança, pronto, para poder dar o salto? O que ela tem que fazer, lá está, hoje em dia, livros de gestão, livros de liderança não faltam, livros de autoajuda não Recomendas faltam. algum? Recomendo, há alguns livros que me marcaram. Os 7 Hábitos para as Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, é um livro fantástico em relação a pessoa gerir o tempo dela e entender relações, portanto toca bastante nesse ponto. Esse provavelmente é o livro mais marcante nesse aspecto. Depois há outros livros que eu gosto muito do Tony Robbins, Libertar o Poder Tem em Si, agora não me recordo exatamente como é que é a tradução, mas é mais ou menos isso. O inicial, o mais pequeno de todos, o azulzinho, onde explica tudo isso, mas é um livro extremamente técnico, ou seja, a pessoa se o ler provavelmente não vai ter progresso. Vai ter algum progresso, mas não vai conseguir ter o progresso necessário. Para mim esses são os 2 livros mais marcantes nisso. Mas realmente a pessoa, se quer progredir aí, não há como fugir da formação de desenvolvimento pessoal. E aí estou-me a referir a programação neurolinguística, essencialmente programação neurolinguística, onde não posso deixar de o dizer que é preciso muito cuidado em relação a com quem se faz esse tipo de formação. É extremo cuidado. E aí, sem referir nomes, a dica que eu digo é temos que ter formação com pessoas que efetivamente tenham resultados visíveis, palpáveis, tangíveis, para que a gente possa seguir os conselhos deles. Ok, muito bem. Deixa-me só fazer mais uma pergunta, porque está muito interessante. Relativamente aqui, tu falaste sobre a questão quando tu eras jovem, que foi com um tio que tu viste que, sendo empresário, é que se calhar tínhamos mais acesso a dinheiro. Eu vou-te fazer uma pergunta, não sei, senti aqui fazê-la. Eu estou a ler um livro que eu estou a adorar, que é Happy Money, Ken Honda, não sei se já ouviste falar. Ele fala sobre dinheiro feliz ou dinheiro infeliz. Tu acreditas que o dinheiro traz felicidade? Eu acredito que a felicidade plena, ou uma felicidade maior, a questão de existir dinheiro disponível, sim, mas não é o dinheiro em si que traz a felicidade, mas sim o oposto. A falta de dinheiro traz seguramente a infelicidade. Ou seja, se a pessoa não tem capacidade de poder tomar uma decisão livre em relação a coisas que ela quer fazer, sonhos ou aspirações, ou mesmo situações ainda anteriores a essas, mais básicas, como poder proporcionar bons estudos aos filhos, poder proporcionar cuidados de saúde aos pais ou a familiares. Portanto, se a pessoa não tem essa capacidade, então isso naturalmente traz infelicidade. Então não é o dinheiro em si que traz a felicidade, mas os recursos que o dinheiro proporciona para complementar a vida, e sim, esses são importantes. Ok, Sem dúvida. Boa. Eu queria entrar aqui, e estamos a falar de dinheiro, portanto está tudo bem, e estamos aqui a falar de pessoas, etc., negócios, e eu queria perceber se sentes que há padrão, ou determinados padrões, em empresas que faturam, vamos por meio milhão, 1 milhão, e empresas já muito maiores, certamente tens contacto e o vosso grupo fatura vários milhões. Quais é que são essas diferenças palpáveis? Vai muito da forma de liderar que falas? Será que é por aí? Ou há outros fatores e outros padrões importantes também para atingir esses resultados? Sim, a tua pergunta, Daniel, é muito pertinente e é um assunto que eu pessoalmente gosto de falar. Quando nós tiramos, ou para conduzirmos um carro, nós precisamos tirar uma carta de condução. Fazer aulas teóricas, passar na teoria, fazer aulas práticas, passar na prática, para depois podermos ir para a estrada.
Para sermos empresário não precisamos de nada, não é? Precisamos então de €1 e vamos à empresa na hora, abrimos a empresa, constituímos a empresa, vai ficar um bocadinho mais caro, depois são €300 mais ou menos número redondos e somos empresários. Então, qual é que é a grande diferença que eu vejo? É a questão do profissionalismo na gestão. Ou seja, qualquer um de nós é capaz de gerir qualquer coisa, aspas, mas termos as competências completas para gerir uma empresa, aí passamos do campeonato onde toda a gente é capaz de jogar futebol para uns jogam na Primeira Liga e os outros jogam na Liga dos Amadores. Portanto, e então há naturalmente a diferença de um jogador que joga na Primeira Liga, lá de saber muitas mais coisas do que um jogador amador. E ambos jogam futebol. E ambos jogam futebol, exatamente. Esse é o ponto. Quando nós estamos a falar de empresários, estamos a falar a mesma coisa. Só que, lá está, e nós portugueses temos muito isto, né? Nós somos todos bons médicos, bons decoradores, bons isto, bons aquilo, conseguimos dar opiniões de tudo, e a gestão tem muito essa situação. A gestão e a liderança, nós achamos que pelo bom senso é sim, é desta forma ou é aquela. Só que quando nós juntamos a técnica e o conhecimento ao bom senso, a gente percebe, afinal também há um bom senso que isto também era desta forma até mais eficaz do que aquela. Exato. Pronto, então a diferença entre esses empresários que faturam usualmente $500 000 daqueles que faturam vários milhões, vai haver uma diferença grande, que é, ou seja, visível, falando aqui de coisas visíveis, o número de pessoas que trabalham com eles, não é? Então, ou seja, o conseguir escalar o número de pessoas, porque eu ser empresário, eu posso ser empresário individual, não é? Então sou só eu, mas sou empresário, não é? mas trabalho sozinho. Posso ser empresário e ter 1 ou 2 pessoas a trabalhar comigo. Posso ser empresário e ter dezenas ou centenas ou milhares de pessoas. E então aí essa escala, não é? É algo que implica profissionalismo a vários níveis naquilo que são os componentes de gestão. E essa é que é a grande diferença. Portanto, então nós temos empresários amadores e empresários realmente profissionais. São ligas diferentes. Ok. Mas tu, deixa-me só, desculpa Daniel, tu sentes, não quer dizer que haja um departamento mais importante, mas tu sentes que, por exemplo, para chegar a determinados patamares é mais importante essa questão de liderar pessoas e saber liderar as pessoas, porque são elas que executam, no final das contas, ou, por exemplo, ter uma gestão financeira mais capaz do que se calhar mais pequenos não conseguem. Percebes onde eu quero chegar? Sim, Ou seja, onde é perfeitamente. que estará o maior gargalo comparativamente com os empresários que a maioria deles sabemos como é que são e as empresas sabemos como é que são em Portugal, não é? Daniel, tu estás a tocar no ponto exato que gera o problema, que é, a questão é que nós numa empresa temos realmente vários instrumentos para tocar, não é? Exatamente. Finanças, logística, produção, marketing, comercial, jurídico, por aí fora, dentro do tipo de empresa, temos várias áreas para tocar. O que é que acontece? O empresário típico, ele terá zona de conforto em determinadas áreas do negócio. Então, ele tende a dar prevalência a essas áreas de conforto que ele tem. E aí, então, o negócio funciona. O que acontece é que não há uma área mais importante, há que cada uma destas áreas, a determinada altura, é o instrumento principal da música. E então, o maestro, que é o empresário, quando ele não domina, não entende que todos os instrumentos têm um determinado momento que fazem a sua composição da música total, vai haver um instrumento que vai tocar desafinado, não vai tocar sequer, não vai ser escutado sequer. Então, na sinfonia total, na liga de cima dos empresários, isto vai causar um problema. Pode ser em finanças, pode ser em liderança, pode ser em recursos humanos, em qualquer uma dessas situações. Mas vai haver um momento que a empresa vai começar a descambar para um determinado ponto. E então, ou seja, aí começa a inquinar e as coisas acabam por não funcionar bem. Mas se vocês me permitirem, Força. há áreas que, na minha opinião, são aquelas que acabam por falhar mais vezes. Então, uma é planeamento, porque planeamento é aquele chavão dos livros da faculdade, né, das cadeiras da faculdade, onde então parece uma coisa muito complicada e efetivamente a questão é que muito poucas pessoas sabem planear, ou seja, quando a gente fala, eu já tive imensas discussões, missão, visão, por exemplo, coisas que parecem básicas, estratégias, objetivos, táticas, ações, que parece tudo a mesma coisa, ou que toda a gente sabe o que é, vamos dizer assim, mas depois na prática, num plano, conseguir colocar as coisas como elas são, a primeira dificuldade, mas já que elas são colocadas. Depois entra a outra dificuldade, que é conseguir ter capacidade de executar o plano.
Isso é o outro problema, que ainda é maior do que conseguir fazer o plano. Porque fazer o plano tem uma certa dificuldade. Mas depois o que acontece com a generalidade dos empresários, que até fazem algum tipo de plano, é que depois, no dia-a-dia, o dia chama tanto, apela tanto, as necessidades da empresa são tão grandes, os problemas, as situações, seja até por crescimento, que não há uma consistência, uma disciplina que permita seguir um plano. E isso é crítico em absoluto. Então, isso é uma das partes. A outra parte tem a ver com a delegação, o confiar nas outras pessoas, determinadas tarefas que nós achamos que como empresários achamos que somos mesmo sempre mais competentes que a nossa equipa. Pronto. E então, a verdade é que nós somos sempre mais competentes que a nossa equipa. Porque se eu tenho 5 anos de experiência a fazer aquilo, ou 15 anos de experiência a fazer aquilo, e agora coloco uma pessoa nova a fazer aquela função, é óbvio que ela não vai ser competente como eu. Só que a questão é que quando nós temos essa competência toda de 10 anos, o que for, a fazer algo e somos bons nisso que nós fazemos, nós esquecemos que quando nós começamos lá atrás a fazer aquilo, a gente cometeu erros. Não é? E se calhar não foi 1, nem 2, nem 3, a gente cometeu erros e erros e erros. Só que tirámos aprendizagens e agora somos bons a fazer aquilo. Então, ou seja, o empresário conseguir ter essa capacidade de confiar nos outros, treinar, deixar a pessoa cometer os erros e as aprendizagens, é uma coisa que custa dinheiro e que necessita de paciência e daquela capacidade que nós estávamos a falar antes também, que é de conseguir entender o outro, para entender e conseguir dar-lhe o toque certo, a indicação certa para a endireitar, que já tem a ver com liderança. Então, esses são os aspectos assim, que eu vejo mais críticos nesse âmbito. Eu poderia desenvolver mais, mas não quero monopolizar a nossa conversa. Não, perfeito. Não, está incrível e é isso mesmo. Que é para isso que nós fazemos estas conversas, para nós podermos absorver e eu, por norma, o Diogo sabe, eu não tenho esse hábito de interromper porque eu não quero interromper esse raciocínio que está por trás. Mas há uma coisa muito importante também, já sabemos quem é o Cândido, sabemos que tem o grupo N-Brand e curiosamente eu e o Diogo, quando nós estávamos a conversar sobre convidar o Cândido, o Diogo não sabia muito, sabia que era o Cândido. Não, conheço a cara há muitos anos. Conhece a cara, mas não muitos associava anos. e eu comecei a ler, olha, tem esta empresa. muitos Eu anos. conheço a empresa, eu conheço esta marca, eu conheço aquela. Ou seja, havia várias marcas aqui associadas. Se tu puderes falar um pouco, quais é que são as marcas que hoje têm o grupo N-Brand, também quem está no outro lado, que se calhar o nome N-Brand pode não soar, Sim, não. mas depois se calhar a empresa, uma empresa vai dentro do soar. franchising vai soar. Sim, é porque a N-Brand está muito ligado ao mundo dos negócios e franchising, que os nossos modelos de negócio hoje em dia operam todos em franchising, tirando alguns investimentos diferentes, mas opera tudo em franchising. Ok. As nossas marcas mais conhecidas é House Shine, limpezas residenciais, também comerciais, mas muito mais residencial. Temos cerca de 100 franqueados em Portugal, portanto cobrimos o país de norte a sul. Eu não sabia que era tão grande. É. É que estamos em Portugal, eu acho que as pessoas... Estamos a falar de 100 em Portugal. Sim, Só em Portugal? Só em Portugal, sim. Se nós, neste momento estamos em Portugal, se nós escalássemos sei lá, para os Estados Unidos, para a dimensão dos Estados Unidos, então a gente estaria a falar de uma empresa que teria tipo 10 mil franqueados. Portanto, ou seja, Exatamente. na nossa escala, Esse. é um número muito, muito grande. Não há muitos em Portugal, posso estar completamente enganado, de redes franchising com 100 unidades em Portugal? Em limpezas não há nenhum. Não, mas mesmo noutros nichos não deve Talvez haver alguns. imobiliário. Em imobiliário, Conta-se pelos sim. dedos? Mas Conta-se- imobiliário é um nicho à parte, não é? Sim, Já mas tem- conta-se, sim, mas as nossas mãos vão ser suficientes não é? para o número de Pois, marcas que têm a ser exatamente. franqueados. Sim, Exatamente. em Portugal, a nível de imobiliário, acho que só existe a sétima maior, tem 30, portanto... Mas o imobiliário é algo 30, muito 40. enraizado em Portugal, ou seja, já existe há muitos anos, não é? Isso é incrível. Continua, Sim, mas força, talvez força. vocês não saibam que nós também temos imobiliária. Eu percebi. Mas, agora. pronto, mas vamos, se calhar, vamos aqui Incrível. por antiguidade. Sim, força. Então, House Shine sem franqueados. Depois nós temos a Urban Obras. A Urban Obras nasceu, ou seja, as nossas marcas têm uma ligação toda estratégica. Basicamente, elas andam à volta da casa e das empresas. Então, ou seja, há um cruzamento de clientes. Vai ter agora haver ecossistema. É um ecossistema, exatamente. Vai haver uma estratégia nova, mas que ainda não posso divulgá-la. Vai ser este ano. Depois a Urban Obras. Então, nós fazemos reabilitação e obras, remodelação. Onde o nosso diferencial é o conceito de arquitetura, ou seja, todos os nossos clientes são atendidos por arquitetos, a obra é garantida, os prazos são garantidos, portanto, um nível de profissionalismo neste setor que não é comum em Portugal. Tem tempos de resposta? Ou seja, quando eu falo tempos de resposta,
Estamos a falar de um mercado hoje em dia que, para dar resposta a sério, dado o volume de obras que existe, é complicado. Ou seja, vocês conseguem, se dão um timing que vocês irão cumprir, é esse o Sim, objetivo? sim, 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 Ok, sim. Ou ok, seja, ok. o objetivo é, o ponto número um, é dar valor acrescentado. Ou seja, quando se faz uma reabilitação, as pessoas não têm consciência, a pessoa vai gastar, imagina, 50 mil euros, vai reabilitar um T2, um T3, vai gastar 50 mil ou 100 mil, o que for, depende do que for. E o que pode acontecer é que, vamos dizer, que aquele imóvel vale 300 mil euros. Ela gasta, por exemplo, 50 mil e quando nós vamos, se a gente fosse comercializar o imóvel a seguir, o imóvel pode valer na mesma os 300 mil, 310, pode valer 400 ou 450. E então, aquilo que é a nossa missão na Urbanobras é valorizar o património edificado em Portugal. Sei que é assim um palavrão, mas é quando nós temos uma intervenção, nós temos que valorizar aquele património. E então, esse é o grande diferencial da Urban. Dentro disso, a quantidade de clientes que nós atendemos é limitada. Pois, Ou seja, é cada franqueado atende por ano, normalmente faz 10, 20 obras Bem. por ano, mais ou menos. Então, ou seja, isso depende sempre da nossa capacidade. A questão é que nós vamos sempre entregar, cumprimento de prazo, cumprimento do orçamento, que é outra particularidade também do mercado complexa, porque o orçamento é verdade. fechado, o orçamento é fechado, com todos os riscos que daí advenhem, mas com segurança para o cliente, e então o tal valor acrescentado à arquitetura. O cumprimento do prazo é um ponto essencial, mas que, e falando com toda a sinceridade, é preciso também, nós damos pedagogia aos clientes, vamos dizer assim, ou seja, o cliente quer fazer uma obra num prazo muito rápido. Então tem que haver um bónus no valor da obra Sim, para que se sim, possa sim. executar num prazo muito curto, não é? Então, ou seja, o prazo é cumprido, mas naturalmente ele tem uma margem de segurança para o franqueado para que naturalmente ele possa cumprir dentro do prazo. Porque, quer se queira, quer não, a construção em Portugal, ou seja, em Portugal e não só, há vários fatores que intervêm nos prazos imponderáveis que depois de partir uma parede se descobre, o fornecedor que atrasou isto ou que atrasou aquilo, uma equipa que devia entrar e que houve algum imprevisto no outro lado qualquer e que já não entra. Portanto, isso é naturalmente, os prazos têm que ter isso em consideração. Muito bem. E, portanto, estamos a falar de Urbanobras, Outshine. Depois E nós temos temos- uma outra, se calhar, não por ordem cronológica, mas vou falar de uma a seguir que vem por causa do Urbanobras, que é a Vanguard Interior Design. Então, a Vanguard nasce porque nós na Urbanobras, já como a gente já tinha arquitetura, já tínhamos design de interiores, nós muitas vezes, aos clientes da Urbanobras, nós fazemos o projeto da obra, o licenciamento se existir, a execução da obra em si, e depois nós avançamos para a parte seguinte, que é, então, mobilar, decorar a casa. E nós queríamos alargar esse serviço de mobilar e decorar a casa a outros clientes que não viessem ter connosco só por causa da obra. Só que lá está, a empresa e a própria marca diz obras, portanto, então toda a nossa captação. Então o cliente não entendia. Quando a gente queria lhes vender só mobiliário, o projeto de design de interiores, o cliente não entendia. Isso. Então nós, de certa forma, fizemos um spin-off da Urbanobras, então a Urbanobras continua a fazer mobiliário e design de interiores para os clientes, mas temos uma outra marca, a Vanguard, que só trata dessa parte. Então, ou seja, só faz a produção de projeto de design e a execução do projeto de decoração até ao fim. Portanto, essas são então dentro deste âmbito. Depois podemos avançar, se vocês quiserem, para a UNO. Então, a UNO, há um bocado estávamos a falar de imobiliária, é a nossa rede imobiliária e curiosamente, nós somos um antissistema na imobiliária. Ou seja, nós posicionamos como um antissistema. O que é que eu quero dizer com isto? Que é o modelo da imobiliária em Portugal, e que vocês estavam a falar, é muito grande, sem dúvida. Então, há marcas americanas a mandar dinheiro para o Donald Trump com 300 franqueados, 200 franqueados, por aí fora. Mas são marcas, ou seja, essas marcas nasceram na década de 90, essencialmente na década de 90, onde, então, havia uma oferta grande de mão de obra em Portugal, havia um setor que não estava profissionalizado em Portugal, o setor imobiliário não estava na altura profissionalizado, e então essas imobiliárias tiveram um mérito gigantesco a conseguirem profissionalizar o setor e avançar. A questão é que hoje em dia o cenário é muito diferente. Então nós somos um antissistema no sentido de que nós não queremos ser grandes, nós queremos ter qualidade. Então o nosso posicionamento é esse. Ou seja, nós não trabalhamos com grandes lojas, não trabalhamos com grandes agências, nós trabalhamos com pequenas agências que a gente consegue controlar o serviço ao cliente e o nosso propósito de valor
é que quando a pessoa pensa numa imobiliária que quer serviço, então ela entenda que a Uno está unida com o cliente em relação ao serviço. Então é um posicionamento completamente diferente que nós temos daquilo que é o posicionamento do mercado. Já agora, por curiosidade, a Urban tem 55 ateliês em funcionamento, portanto, somos a maior empresa de obras e remodelação em Portugal, também, tal como nós já também somos líderes. Estamos neste momento em abertura de mais 12 ateliês em Portugal. A Vanguard tem neste momento 22 ateliês e estamos a abrir mais 6 ateliês. Na Uno somos 30 agências num conceito mais boutique, ou seja, mais pequeno, mais premium, vamos dizer assim. A outra área que nós entramos recentemente tem muito a ver, lá está, nós olhamos muito às questões estratégicas, a nossa escolha de negócios tem muito a ver com setores não moda, ou seja, setores que realmente representam necessidades que existem hoje e que vão existir no futuro. Então, tem muito a ver com isso, com aquilo que são as necessidades das famílias. E hoje em dia, nós em Portugal atravessamos uma crise demográfica em termos de faixas etárias. O país é muito envelhecido, cerca de 25% da nossa população tem 65 anos ou mais. E os estudos apontam que até 2033 vai aumentar, vai continuar a aumentar, vai passar para cerca de 33%, 34%. Então, ou seja, as necessidades, e por outro lado nós temos que, felizmente, as pessoas têm mais qualidade de vida, têm mais preocupações com a saúde, então, à cabeça as pessoas, portanto, a esperança de vida média está a aumentar, não existe uma oferta de lares suficientes em Portugal, mas também, mesmo que existisse mais oferta na parte de lares, a questão é que, se a gente pensar nas nossas famílias, nos nossos pais, nós queremos que eles, quando envelhecerem e se perderem capacidades, que eles vão para um lar ou que eles possam permanecer em casa. Acho que a resposta é muito óbvia, não é? Todos nós queremos que os nossos entes queridos possam permanecer em casa o máximo tempo possível. Então, portanto, essa é a outra marca que não vos apresentei, a House Comfort, onde então o objetivo é prestar serviços familiares, portanto nós temos uma abrangência mais larga, mas é prestar serviços familiares, essencialmente para o pessoal sénior, portanto, para que eles então possam permanecer em casa com qualidade, ou seja, então com serviços, lá está, desde a higiene, a manutenção do lar. Serviços de envelhecimento de qualidade, digamos assim. Exatamente, Okay. é isso tudo. E vai ser em regime de franchising? Sim, em regime de franchising. Sim, neste momento nós já temos 15 franqueados em atividade. Boa. E estamos com mais 15 em processo de abertura. Portanto, estamos a avançar numa velocidade acelerada. Bastante. Há quanto tempo é que existe esse... Vamos para o segundo ano. Nossa. Vamos para o segundo ano. Máquinas. Não há nada a dizer, não é? Muito bom. E eu queria entrar neste tema. Sim, Queres entrar? E são as 5 marcas? Sim. Ou existe mais alguma? Não, Poderia. Como marca, existem. como Não. marca. São essas 5 marcas a nossa base. Depois nós temos um outro negócio, mas é de investimento em imóveis, onde nós transformamos imóveis, seja onde nós trabalhamos só o mercado do luxo. Mas é algo pequeno que ainda está a ganhar dimensão. Okay. Vou fazer 2 perguntas. Isto, no fundo, acaba por ser um ecossistema de conforto para as famílias, de certa forma. Se nós analisarmos, é um pouco nesse... Porque não, por exemplo, fala-se aqui de compra de casa, remodelação, de compra, mediação também, depois aqui a parte de conforto e, por exemplo, apoio na parte mais para crianças, bebês, já pensaram algo assim? Daniel, sim, há um bocado que ela disse que era Family Services e que era um bocadinho Exato. mais larga. Eu tenho por objetivo ser muito, sim, por objetivo pessoal, ser muito direto e nunca dar seca às pessoas. Então não vos quero amassar com detalhes. Mas House Comfort vai desde o apoio às crianças dentro de casa, boa. ou seja, é o apoio à família. Ok. Então, ou seja, nós fazemos babysitting, muito mais serviço de nannies do que babysitting, ou seja, é um serviço que está a crescer muito, onde então as nannies, lá está, os pais precisam de ajuda
Não, às vezes não é para sair de casa, lá está, mas trabalham em casa, por exemplo, então, ou seja, Sim, precisam sim, de ajuda sim. com as crianças, então temos o Estarem serviço lá de- as pessoas. Estarem lá, exatamente, Exato. prestamos isso, e também pet sitting, ou seja, também... Pet Também? sitting. Também, Ok. sim, Eu também. precisei nestes dias, por acaso, de serviço encontrei lá perto. Conseguiste? Ok. Se por acaso consegui. É muito difícil É arranjar. difícil, é isso que eu ia Nem dizer, é o que é. é difícil. Nós fizemos 5 pedidos, só recebemos uma resposta. Isso então, É um aquilo faz serviço, sentido. mas isso é em quase todos os serviços. Mas hoje isso é em dia. quase todos. Se tu submetes a lead, ninguém te responde. Em quase tudo. Não Em consigo quase perceber. Nem eu. É. Depois a malta diz que as leads não prestam. Exato, que o negócio não cresce. O negócio não cresce, É os gestores de impressionante. tráfego são uns aldrabões, não enviam isso de jeito. Não há contactos, não há Não há follow-ups, não há contactos, nada, não é? Eu conheço esse dilema. Sim. Mas E eu- tu já apontaste aí também, né? quê? Aí já apontaste nanis. Não. Não, porque esta questão dos lares é algo que vem na minha cabeça já há muito tempo, mas isto é diferente. Acho isto muito, muito interessante, sem dúvida. Esta questão, e é uma necessidade brutal. Sim. Isto é para crescer infinitamente, eu acho. Sim, impressionante. sim. Acho mesmo. É porque o mercado, e depois, quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos concorrentes, e isso nós encontramos as nossas marcas todas, há pouco, deixem-me até voltar atrás, que há pouco vocês, quando falaram da Houseshine e perguntaram a dimensão, eu disse-vos a dimensão sem franqueados. Agora, quando vocês comparam com a concorrência, Pois. e se eu vos disser que não há um concorrente que tenha sequer 20 franqueados, então vocês já percebem a dimensão que nós temos E a perante dificuldade, a a questão concorrência. é esta, porque se tu tens concorrência que não tem tamanho, é porque também pode haver dificuldade, ou seja, ter 100 é porque essa ultrapassagem da dificuldade foi mesmo diferenciada, digamos assim, não é? É aquilo que tem a ver com uma pergunta que vocês colocaram, a tal situação da questão da dimensão do negócio e da capacidade do empresário. Não, ou seja, a exigência para termos a dimensão que nós temos é muito grande. Pois. E eu posso dizer, ou seja, se nós, a Houseshine foi a nossa primeira marca, mas se nós só vivêssemos da Houseshine no momento inicial, nós teríamos falido muito provavelmente, porque o mercado português para franchising é muito pequeno. Há muitas que não têm consciência disso. Todos os anos abrem e fecham novos master franchisings, porque precisamente o mercado é muito pequeno, ou seja, é preciso uma gestão muito eficaz para que os franqueados tenham resultados, como é óbvio, esse é o grande objetivo, e que haja dimensão suficiente para uma estrutura central, porque esta estrutura central tem que estar exposta a tudo para um franqueado, porque isto é uma das grandes vantagens do modelo de franchising quando realmente existe, que é o franqueado está focado no negócio, ou seja, toda a parte que a gente estava a falar, ou seja, de planeamento fiscal, jurídico, financeiro, todas essas situações são asseguradas pelo massa, pela estrutura central. Ou seja, um franqueado é que não tivesse, na verdade, uma multinacional dele, que tem os departamentos todos, só que uns departamentos são assegurados 100% por nós, Isso. outros são partilhados por nós e pelo franqueado. Mas o Daniel está a olhar para mim com essa cara assim, que tens uma pergunta para fazer, mas eu tenho que dizer uma coisa antes disso. Que é que há uma coisa essencial, e eu posso vos dizer, quando nós começámos com o projeto de franchising há 20 anos atrás, eu não tinha essa consciência, que é um master franchising não é mais inteligente que os outros empresários. De forma nenhuma. Não é mais inteligente. Ou seja, grande parte da nossa capacidade tem a ver com aquele adjetivo que eu disse inicialmente, a humildade, que é nós estamos a ensinar franqueados, principalmente numa primeira fase, ou seja, os primeiros 2 anos são críticos, onde nós só passamos conhecimento, para eles tornarem-se empresários e terem sucesso. E depois dessa fase, eles dominam o negócio, tanto ou mais do que nós, como é óbvio. E o que acontece, sim, eles dominam completamente, eles não é, passam é mal era se não dominassem o negócio, não é? Dominam completamente o negócio. E então, ou seja, nós continuamos no papel de ser master, mas depois há aqui uma parte muito importante, que é de nós conseguirmos ter a humildade e a capacidade de perceber que este franqueado está aqui com uma determinada situação, ou está a testar uma determinada coisa, que isto pode ser altamente valorativo para o valor acrescentado à rede. E então, pegar naquela pequena coisa, se calhar trabalhar com aquele franqueado para desenvolver ainda melhor, e depois aquela mais-valia, então, que foi um franqueado em Coimbra, ou em Aveiro, ou não sei o quê, que desenvolveu, e a gente pega e leva para a rede toda. Então, isso é uma das coisas mais fabulosas do modelo de franchising, é que não é a inteligência de um empresário liderar um negócio, é a inteligência de uma rede de dezenas ou centenas de empresários a atuarem no negócio. Isso não é muito, não acontece muito, porque eu pelo menos falo com algumas pessoas que são empresários, são franqueados ou mesmo masters, e muitos franqueados às vezes até se queixam porque o master corta-me as pernas.
Porquê? Porquê é que isso acontece? Também pode também haver muitas ideias, não é? Sim. Isso depois é uma pergunta muito inteligente, Daniel, porque há aqui duas coisas logo à cabeça. Uma, se o modelo de negócio é português ou é estrangeiro. Então, ou seja, se o modelo de negócio é português, a decisão é nossa. É isso. Está cá. Portanto, logo aqui há uma grande diferença, não é? Se o modelo, por exemplo, nós quando começámos na Shine, na altura, a minha intenção não era sequer abrir um negócio que ia ser franchising. Eu simplesmente queria ser empresário, daquilo que eu estava a dizer. Só que eu estudei as franquias que existiam, queria abrir um negócio de limpeza residencial, eu já tinha percebido que era um setor altamente rentável, eu queria abrir aquele negócio e eu reuni com as franquias que existiam. E havia uma americana, uma canadiana e uma luxemburguesa. Havia outras, mas estas eram as principais em Portugal. Presentes em Portugal. Presentes em Portugal, eram as principais na altura. Eram aquelas que lideravam o mercado. E então, ou seja, eu percebi que elas, ou seja, duas delas não estavam minimamente adaptadas. O que eu tinha pesquisado e estudado, eu já percebia que havia sistemas que funcionavam melhor. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, as casas têm muita cerâmica, então, ou seja, permite que a limpeza de um piso seja feita com muita água. Certo. Em Portugal isso não é possível. A maior parte das casas, agora os pisos começam a ser um bocado diferentes, mas é madeiras, agora começa a ser um bocado diferente. Vinílicos agora. Vinílicos, por isso é que eu fiz uma reticência, porque agora a coisa está um bocado diferente. Muitos Sim, o vinílico é à prova d'água, o flutuante já não é à prova não é, d'água. exatamente. Os vinílicos são quase todos, mas depois os rodapés já não são à prova d'água, os Exatamente. móveis também não são à prova Isso, d'água. Pronto. Então, ou seja, eles utilizavam um sistema de limpeza de chão, que era o sistema da esfregona, como muitas pessoas conhecem, mas isso é um sistema que implica muita água, pouca produtividade, mas era uma regra dos Estados Unidos. Né? E nós já tínhamos percebido que havia sistemas muito mais eficientes. Por exemplo, noutros nós percebemos que a marca era interessante, mas depois o master franqueado, ou seja, o empresário que estava em frente à marca em Portugal, não era suficientemente astuto ou profissional para fazer aquilo que nós chamamos de aculturação, que é a adaptação do modelo de negócio ao país em específico. Essa é que é a maior dificuldade em, se calhar, uma Shine ir para outro país? Essa Não. adaptação? Não. Ok. A grande questão, isso é uma pergunta que me colocam várias vezes, porque é que a gente não faz... São enormes cá, não é? Sim, porque é que a gente não internacionaliza? É uma pergunta que nos colocam várias vezes e a minha resposta é muito simples, que tem a ver com aquilo que eu vos disse inicialmente, que eu valorizo muito tempo de qualidade. Quando eu trabalhava na multinacional que eu trabalhei, eu passei 7 anos metido dentro de aviões, havia semanas que eu fazia 8 voos numa semana, e então, ou seja, quando a gente passa para outro país, e vou ligar a outra pergunta que vocês falaram, da questão do dinheiro e da felicidade, ou seja, eu poderia ganhar mais dinheiro, eventualmente, mas se calhar ia ser menos feliz. E depois há outra situação, que é nós em Portugal, apesar de nós ainda conseguimos crescer muito, principalmente porque o nosso projeto é um ecossistema, como disseste, Daniel, de serviços para casa. Ao serem marcas diferentes, nós somos o grupo com a maior largura de serviços em Portugal. Sim. Portanto, isso então para nós é muito importante. Ou seja, o cliente confiar em nós na Alshine, confiar em nós na Urbanovas, confiar em nós na Vanguard, confiar em nós na Uno, confiar em nós na House Comfort. Cross-selling. Sim, nós gostamos de chamar de cross-promotion porque não queremos fazer cross-selling, ou seja, não queremos que um cliente compre um outro serviço porque ele é mais barato, porque tem um desconto. Nós queremos que ele compre outro serviço porque confia em nós. Okay. Então, essa é a nossa estratégia. O que significa que vão haver marcas ainda que nós vamos adicionar. Então, ou seja, a nossa liderança é em Portugal. Não quer dizer que um dia a gente não venha a sair, mas esse é o nosso... Mas curiosamente, pronto, eu olhando de fora, olhando para as vossas marcas, todos os vossos nomes são em inglês, não é? Eu não acredito que seja só porque soa bem. É porque existe possivelmente alguma estratégia, ou pelo menos algum pensamento de querer ir lá para fora, ou não sei, ou se já foram lá para fora também, com esse, possivelmente existe esse objetivo. Não é a questão de ser o nome em inglês, uma pergunta muito inteligente, Daniel, a questão de ser o nome em inglês teve a ver com a questão do nosso português para determinadas letras fica muito melhor em inglês do que em português, não é? E transmite outra autoridade. Certo. Também. Shine, percebes? Se a gente Limpeza chamasse qualquer coisa. Brilhante, se fosse Casa Brilhante, a gente Ou traduzisse. limpeza qualquer coisa é estranho, não é? Faz sentido. Então, ou seja, teve a ver com essa situação. Por exemplo, UNU, U-N-U, já não é inglês. Vanguard, se vocês pensarem que também não é inglês, vocês dizem, Cândido, mas o que é que quer dizer Vanguard? Também não sei. É uma criação do nome sonante. Então, vem de Van Gogh, da sonoridade de Van Gogh, então Vanguard.
Pronto. Mas Mas sim. A mim só me vinha à cabeça a Vanguard, que é um fundo É de properties. sim. Sim. Vinha-me à cabeça. sim. Sim. Muito bem. Ok, perfeito. Sim, o Uno, lá está, tu falaste do vosso serviço da Uno, tu disseste que o nosso objetivo foi algo deste género, mas que era unir aqui o profissionalismo, e eu associei o Uno, Une, pronto, Sim. poderia ser algo relacionado. Sim, teve a ver com, ou seja, lá está, esse nome teve a ver com isso, a cor laranja teve a ver com algo até bem patriótico, que é a nossa laranja do Algarve deliciosa, então nós fomos buscar essa cor, portanto, com esse sentido. Há também um amadurecimento na criação das marcas. Claro. Hoje em dia há também um amadurecimento. Agora, por exemplo, House Comfort, que é a nossa marca com menos tempo, um crescimento acelerado, mas com menos Muito tempo. acelerado, sim. Aí nós quisemos realmente buscar o House do House Shine, quisemos ir buscar o mesmo e o conforto, lá está, do conforto de casa da pessoa, então poder permanecer em casa, seja a questão dos filhos ou a questão dos séniores, mas fomos buscar essa ligação. Boa. E como é que se gera isto tudo? Porque estamos a falar aqui de 5 empresas, se formos destrinchar tudo é como se fosse mais, porque tens vários CEOs, vários egos, várias pessoas também para lidar. Como é que se gera uma empresa como estas? De franchising, que não é um grupo, que se calhar não é um grupo em que as 5 empresas tu tomas 100% das decisões. Não. Neste caso não, tu tens que partilhar algumas decisões também com franchisados, com franqueados. Sim. Nós inicialmente, e há pouco, se calhar é interessante, ou seja, quando nós iniciámos o projeto de franchising, a House Shine, que não é a nossa primeira empresa chamava-se Qualita, existe hoje em dia, mas havia um dia, era de lavandarias. Nós não demos continuidade. São muito fortes no marketing. Nós não demos muito continuidade. Fortes. Temos que falar. São muito fortes porque essas marcas ficam. Eu sou de Braga, as pessoas sabem, mas fica. Pois, sim, pois Qualita está no norte só, exatamente. Pois, lá sim, está. no norte Mas só. era muito conceituada na altura, Sim, ou ainda já nem sei. Era. Já não tem a mesma dimensão, Pois, mas eu também já não conheço esse reportámos por essa marca, mas sim, Incrível. mas foi o nosso Muito primeiro bom. negócio. Depois nós vendemos, porque na altura eu queria privilegiar negócios que pudessem ter um crescimento acelerado e baixo investimento. Então o negócio das lavanderias não estava enquadrado aí, tinha um investimento alto, as lojas físicas tinham um investimento muito alto e o retorno era baixo, então por isso é que nós vendemos. E eu agora perdi-me. Estava a falar de quê? Estávamos a falar de lidar com várias empresas. Ok. Então, Alexandre, portanto, quando nós iniciámos, portanto, não tinha nada a ver com franchising, simplesmente eu queria entrar naquele setor e nós criámos a nossa marca. O sucesso, na altura no Porto, foi tão grande que nós, em menos de um ano, percebemos que queríamos escalar o negócio e, para escalar o negócio, aquele tipo de negócio, o modelo de escalar, se nós fôssemos para um modelo tradicional de contratar uma pessoa, contratar um espaço, controlar através do Porto, não era a forma que ia funcionar melhor, porque este modelo é muito exigente, então, ou seja, olhos do dono funcionam melhor do que olhos de um gestor ou um gerente. E então, por isso é que nós passámos para o modelo de franchising. De lá até cá, ou seja, nós, os nossos negócios, nós abrimos sempre unidades próprias, era como se fosse um piloto, onde nós então fazíamos o nosso desenvolvimento de negócio e depois fazíamos franqueávamos o negócio. Ok. Hoje em dia, há cerca de 4 anos, eu tomei a decisão de pararmos de ter negócios próprios. Porquê? Porque quando a gente tem um negócio próprio e um negócio de franchising, de certa forma são 2 negócios para gerir, em absoluto, porque a equipa do negócio próprio é uma e a equipa do negócio de franchising é outra. Há ali contactos, mas são equipas diferentes. E depois, ou seja, como nós, donos do negócio, dentro daquilo que é os nossos rankings de competitividade entre franqueados, nós tínhamos que ficar sempre em primeiro. Isso era uma coisa que não me agradava. Ou seja, a gente estar a competir com o franqueado quando nós somos parceiros e a gente está na nossa posição para ajudar o franqueado. Então, conclusão, nós vendemos as nossas unidades próprias e focamos só no franchising. Então, como é que nós gerimos os negócios? Hoje em dia nós temos uma equipa de gestão para cada negócio, ou seja, cada negócio tem a sua equipa, sendo que há equipas que são transversais. Portanto, finanças, jurídico, marketing, depois marketing às vezes há especialidades também, mas há partes que são transversais e outras que são específicas do negócio. Ok. Boa. E isso foi engraçado, tu tocares nesse assunto, porque eu já ouvi várias versões de que há pessoas que... Há donos de negócio que preferem verticalizar o negócio todo, ou seja, dominarem a cadeia toda.
E há outros que não. E eu ouvi uma pessoa que é muito conhecida no Brasil, que é Shark Tank, que é chamado o rei dos franchising, eu esqueci-me do nome dele. Culinário. Não, é outro. Eu sei quem é que estás a falar. Já me esqueci. Em que ele dizia que Pois é. eu não quero dominar a cadeia toda, eu quero dominar aquilo que eu sou bom. Eu sou bom a criar marcas, a criar negócios, então eu sou a pessoa, um master, eu sou bom nisso. Tu concordas com esta visão? Então, Concordo. Ou seja, nós não somos bons em tudo. Não é? Nós podemos ser bons em qualquer coisa, mas para sermos bons em qualquer coisa, a gente tem que aprofundar o conhecimento e aprofundar a prática para dominar aquela área. Então dizer que nós vamos ser bons em tudo, realmente é algo um pouco utópico. Nós podemos ser bons em tudo, mas se calhar precisávamos de viver uma vida eterna para conseguir ser bons em tudo, não é? Porque para sermos bons em alguma coisa, a gente se calhar demora pelo menos 10 anos para efetivamente ser bom numa determinada área, se calhar 20 para ser muito bom. Efetivamente, por exemplo, dentro da minha equipa, eu sei aquilo que eu sou bom, eu sou muito bom em estratégia, é aquilo que é a minha grande especialidade, sou muito bom em criação de marca, já está, mas muito ligado à parte estratégica, e depois tenho que ter pessoas ao meu lado que são boas em outras partes que eu não sou minimamente bom. Por exemplo, parte financeira. Eu domino muito do conhecimento da parte financeira, mas eu abomino o estudo da parte financeira, ou seja, de ser um especialista financeiro. Não sou, mas domino o funcionamento das finanças. Mas tenho que ter, na minha equipa, pessoas que amam finanças, que dominam finanças, não é? Que respiram e vivem finanças todos os dias, por exemplo. Então, é isso que nós fazemos, ou seja... Estavas-me a perguntar aqui, desviei-me um bocadinho, não é? Ou seja, a questão da especialidade. Portanto, nós temos que realmente sermos bons numa área que nós temos paixão. Nós não podemos trabalhar por ganhar dinheiro. Na minha opinião, o ganhar dinheiro é uma consequência de nós sermos bons em alguma coisa. Não estar a fazer com o dinheiro à frente, mas sim na forma oposta, que é eu faço porque eu gosto desta área, porque eu me interesso por esta área, porque eu tenho paixão por esta área, então eu naturalmente a exerço, a estudo, a compreendo, e depois nas outras áreas que eu não gosto tanto, que eu não sei tanto e que eu não tenho interesse em saber tanto, então eu tenho que ter pessoas altamente competentes nessa parte. Por isso, a estratégia de fazermos o que nós somos bons, eu assino por baixo. Mas porquê não, e dado que a House teve muito sucesso no Porto, vocês percebiam da operação da House, não é? Sim. Senão aquilo não teria sucesso. Por que não pegar, replicar com as vossas pessoas e não simplesmente vender para franchisados? Porque a taxa, quando nós temos um franqueado, há uma regra essencial no franchising. Às vezes aparecem-nos pessoas com o perfil e dizem assim, olha, eu tenho um perfil, eu tenho um interesse, posso pagar depois o franchising? E nós já o fizemos. Nós já fizemos várias vezes isso. Pagar mais tarde. Pagar mais tarde, sim. Ou seja, nós confiamos na pessoa, ela tem o perfil, tem tudo, então a gente entrega-lhe o negócio e diz, ok, depois pagas, está tudo bem. Só que não. A questão é essa, é que quando nós trabalhamos com o nosso dinheiro, quando nós trabalhamos com o dinheiro dos outros, por muito profissionais que nós sejamos, não é a mesma coisa. Eu trabalhar com o meu risco ou com o risco do outro. Sim, não é a mesma coisa. E dentro deste modelo de negócio, que é bastante exigente, trabalhar com o dinheiro do outro representava um risco muito grande para nós. Então, ou seja, a pessoa trabalhar com o dinheiro dela, a taxa de empenho é completamente diferente. A de retorno também, mas a de empenho também. Portanto, então, ou seja, o modelo de franchising é espetacular quando esta parte também é importante. Por isso, hoje em dia, nós, por exemplo, não facilitamos nesse aspecto porque a pessoa tem que correr o risco. Se ela não está disposta a correr o risco, então não vamos ser nós a correr o risco por alguém que não está disposto a correr o risco por ela. Isso faz sentido. Faz sentido num ponto de... Por acaso, eu tenho um negócio que não é de franchising, mas nós trabalhamos muito com infoprodução, infoprodutores, e existe um modelo muito conhecido que é o coprodução, que é nós somos os coprodutores, existe o produtor do produto, que é o dono intelectual do conhecimento. E nós, do outro lado, montamos toda a parte estratégica. E acontece, a maior parte das vezes, em que a pessoa chega até nós, sem nada montado, tem um conhecimento, mas nunca testou na prática. E ela quer, ok, eu dou-te
quero fazer uma coprodução contigo. Ok, mas tu nunca provaste sequer, nem sequer investiste €1 do teu próprio bolso no teu negócio para provar a ti mesmo que aquilo funciona. E muitas das vezes chegam até nós numa fase muito inicial do negócio, nós não aceitamos por isso mesmo, porque a pessoa, se nem ela própria confiou nela, no seu negócio, investir algum dinheiro em anúncios, começar a fazer algum conteúdo, porque é que nós vamos arriscar com uma equipa a tentar escalar uma coisa que não existe sequer? Exatamente. Então é um pouco nesse sentido. É exatamente a mesma situação, sim. Boa. Perguntas rápidas? Bora para as perguntas rápidas. Eu gosto deste segmento. Boa, então, nós neste novo bloco de perguntas rápidas, nós fazemos-te uma pergunta, quase como X ou Y. um dilema, Escolher. isto ou aquilo, e tu depois dizes rapidamente qual é que faz sentido, sem justificar, e no final nós depois vemos aqui qual é que faz sentido. Ok. Boa, começa, Diogo, podes começar. Dinheiro ou liberdade? Essa é para rápida. Estou a ser bem lento. Liberdade. Crescer rápido ou crescer sólido? Crescer sólido. Marca pessoal ou marca empresarial? Empresarial. Intuição ou dados? Intuição. Eu vou já anotar esta. Produto perfeito ou lançar rápido? Lançar rápido. Foco total ou múltiplos projetos? Foco total. Liderar de perto ou dar autonomia? Devia ser as duas, mas dar autonomia. Lucro agora ou escala futura? Escala futura. Segurança ou risco? Segurança. Delegar ou controlar? Delegar. Boa. Ok. Eu começo já nesta. Intuição ou dados? Para alguém que é gestão, estou curioso sobre isto. Porque, naturalmente, estamos aqui perante uma escolha. Claro. A intuição está também relacionada com os dados. Ou seja, a nossa intuição tem a ver com a nossa experiência. Faz sentido. Não é? Então, ou seja, se eu tenho intuição à cabeça, é porque eu tenho experiência suficiente para decidir. Os dados, por si só, sem a capacidade de os interpretar, também não valem nada. Não é? Ou seja, tomar uma decisão só com base nos dados, sem perceber o que está por trás. Contexto. O contexto, exatamente. Obrigado, Diogo, sim. Não vale nada. Então a intuição, na verdade, tem a ver com todo o conhecimento que nós temos acumulado no nosso subconsciente. Ok, boa. Alguma que tu queiras justificar? Ora bem, se me recordarem, havia aí uma que eu fiquei aflito. É a primeira, dinheiro ou liberdade? Dinheiro ou liberdade? Dinheiro, depois foi logo a primeira, depois a outra também fiquei um bocado mais... já sei. Dinheiro ou liberdade, porque naturalmente ter dinheiro sem liberdade é ser refém. Isso. Então ser refém não faz sentido. Por outro lado, se eu tivesse liberdade e o conhecimento que tenho hoje, o dinheiro vinha depois também. Certo. Mas era uma consequência, não era a prioridade, não era a liberdade Não. em primeiro. Sim, Pois é isso. sim. Existiu aqui uma que também escolherias as duas, que era liderar de perto ou dar autonomia. Sim, precisamente, porque é sem dúvida nenhuma essa questão de que dá-se autonomia, mas tem que se ir pontualmente perto. Não é? Okay. Então, mas, por outro lado, não podemos estar constantemente perto, senão a pessoa não cresce. Não é? Então, aí, mediante o que é que a gente esteja a falar, não é? A gente tem que dar liberdade, mas tem que ir lá. Dá liberdade e vai lá. E por isso é que eu fiquei aí, ou seja, só as duas. Certo. Se a gente estiver só perto, vai castrar as pessoas, não vai funcionar. Portanto, vamos ter uma equipa de pessoas frustradas e sem capacidades desenvolvidas. Se a gente der liberdade total, o ser humano, por natureza, é preguiçoso, faz parte. Eu sei que muitas pessoas não admitem isso, mas nós, no nosso íntimo, todos nós sabemos como a gente gosta de fazer preguiça, não é? Portanto, todos nós gostamos de fazer preguiça. Procrastinar, toda a gente temos gosta, que lutar não é? contra isso. Exatamente. É verdade, Depois eu temos disciplina para contrariar ou não. Mas faz parte da nossa natureza sermos preguiçosos, faz parte, não é? Até porque isso, a preguiça tem a ver com uma necessidade humana que é o descanso. Lá está. Se a gente não dormir, não é? Nós vamos morrer. Sim, o corpo humano está desenhado para tentar reter o máximo de energia possível. Exatamente. A nível de sobrevivência. Então, Exatamente. quanto mais puder reter essa energia, Sim, melhor. sim. Por isso é uma característica humana. Exatamente. Sim. Muito bom. Bom, vamos então aqui para dilemas de negócio. Vamos, sim, senhor. Vamos lá. Dilemas de negócio, como é que isto funciona? Um pequeno contexto, já está ali, que eu vou ler, depois 3 opções, depois podes acrescentar o que quiseres
E o objetivo aqui é falar um bocadinho. Ok. Portanto, tens 3 restaurantes a correr bem, ok? Surge aqui uma oportunidade de abrir mais 2 com investimento de 300 mil euros. Mas vais ficar com tesouraria apertada e risco de perder controle da operação. O que é que decides fazer? Opção 1, avança já. Opção 2, esperas aqui para consolidar. Opção 3, abres apenas um e testas. Abro apenas um e testo. Já tinhas 3. E depois o objetivo Sim. é... Mas Ou seja, abrias iria abrir um quarto, mas depois- aí iria manter tesouraria flexível. Sim, portanto, se os 3 estão consolidados, que acho que era o pressuposto, Exato, não é? Os 3 sim. estão consolidados. Sim, avançaria para um quarto. Lá está, dentro das minhas regras, uma questão é... Uma situação é quando a gente está a começar um negócio que a tesouraria é sempre curta. Ou usualmente, não sei que a pessoa tenha nascido rica. Exato. É sempre curta. Exato. Não foi o meu caso. A outra é dentro das minhas regras, que é o investimento, portanto, colocar dinheiro no negócio para ele crescer, é absolutamente normal, é assim que tem que ser. Claro. Colocar dinheiro no negócio, fazer financiamento ou colocar dinheiro no negócio para tapar um buraco, não deve acontecer, Claro. tem que resolver o buraco. Avançar com um investimento onde a tesouraria fica comprimida, isso é um risco brutal, pode colocar tudo em questão. Portanto, então essa opção eu nunca seguiria. Perfeito. Excelente. Perfeito. Boa. Mas, apesar de abrirmos só um restaurante, ele vai escalar na Ele mesma. vai escalar. O objetivo é ele continuar em crescimento. E então, por isso, nós passamos aqui para a nossa ROI Team, Ok. em que o objetivo... Eu vou-te dar aqui um saquinho com algumas personalidades portuguesas. Tu vais tirar 4 cartõezinhos virados para baixo e depois desses 4 tu vais escolher um CEO, um CMO, um CFO e um COO, ou seja, um diretor executivo, um diretor de marketing, diretor financeiro e um diretor operacional. Vou deixar aqui. O dinheiro é teu, portanto vais ter que escolher bem. Ok. Posso tirar? Sim. Força. Não olho bem? Podes deixar, já se está, o quiseres, se primeiro quiseres já- podes ver. Sim, não, sim. mas eu não vi, eu não vi. Eu não vi. Sem Sim, problema. Isso. 2. É só tirar 4, depois levantas os 4. Um bocado vocês aqui não falaram num nome. Querem começar o nome, mas pronto. Vamos lá ver. Ok. Podes, bem. ir Podes tirando virar. e mostrar. Posso virar já todos? Sim, Sim. e ir dizendo quais é que Ok. são. Então, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ok. Boa. Ok. José Neves. José Neves. Ok. José Neves é o da Farfetch. Da Farfetch. Mário Ferreira. Mário Ui, Ferreira. Este não vai ficar nas finanças. E José Castelo Branco. José Castelo Branco. Ok. Interessante. Isto é uma cadeia de restaurantes. É uma cadeia de restaurantes. Ora bem. É que isto é Então, engraçado. vou começar aqui por um que eu não tenho dúvidas. O Cristiano Ronaldo vai para diretor de operações. Ok. Ou seja, com a Team leader. consistência É e um team disciplina que leader. ele tem. Não é como... Sim. E, team leader. sim, aqui as operações vão funcionar, que vai ser uma maravilha. Nem que seja pelo exemplo. Nem que A seja questão pelo é essa. exemplo, exatamente. Pronto, mas questão é então, essa. nem que seja pelo exemplo. É verdade. Horário de entrada na cozinha às 9, é 7, ele já lá está. Que é para treinar. Porquê é que não chegaste mais cedo? É para treinar. E o último a sair, portanto, se a companheira por acaso já não quiser lavar mais pratos, ele trata, Tá trata de feito, terminar de tá lavar os feito. pratos. Está bem. Ora bem, isto aqui é o Mário Ferreira, portanto, nós temos Finanças, diretor. marketing e executivo. Eu não posso despedir o Mário Ferreira. Tenho de ficar com ele na equipa. É, tens, para já tens. Vai ter que ser o próximo, porque isto é muito complicado. Senão acho que vou ter que promover o Cristiano Ronaldo. Eu vou ter que trocar de estratégia. É possível ainda. É possível. Porque, ora bem, Castelo Branco vai para Martin. Ok. É, ele. É. É, portanto, ele aqui faz Restaurantes, relações públicas e funcionava, tal. É, vai para Martin, pronto. Não há Que ele agora está a aparecer outra vez Aliás, em ele se força. aparecer num restaurante, o pessoal vai lá. Vai. É verdade. Ora bem, o José Neves vai para finanças, Ok. que acredito que seja mais fácil ter aqui controlo. Não o colocaria na estratégia. Por isso, vou ter que passar o Cristiano Ronaldo para executivo. Mandar nisto tudo. Para mandar nisto tudo vai ter que ser. Cristianinho, desculpa. E o Mário vai ter que esfiar a equipa. Ok. Olha, Ferreira nas operações. Sim. Muito bem, portanto, Cristiano Ronaldo CEO, Castelo Branco Marketing, Finanças José Neves e Mário Ferreira em operações. Vou-te fazer uma pergunta curiosa. Normalmente quando sai o Mário, a malta mete-o logo para CEO. Porquê que tu não fizeste? Pois,
Porque pode ser uma percepção minha, mas Sim, nós aqui trabalhamos com percepções, eu acredito muito na ética. Portanto, para mim, ética, honestidade são coisas, são valores que eu não prescindo. Ok. E então, aqui tem algumas questões de alguns tipos de negócios, porque é que eles foram feitos, como é que eles foram feitos, mas se calhar é um excelente empresário, tudo aponta a que ele seja um excelente empresário. Claro. Eu tenho algumas questões, Certo. então não o colocaria nessa posição. Boa. Perfeito. Excelente. Boa, era mesmo para clarificar aqui um Sim, bocadinho. porque é Queríamos verdade, saber. a maioria coloca. Sim, exato. Eu estava aqui, eu questionava, Mário, acho que poderia ser um bom CEO, lá está, tirando essa parte, acho que a nível de valores, acho que é interessante e nós temos que fazer aquilo que nos identificamos. Aliás, É um pouco- a equipa dele, neste caso, Exatamente. portanto, tem que bater a bota com a perdigota. digamos. Era aquilo que eu vos dizia, lá está. Falámos aqui de felicidade, dinheiro, crescimento. Há coisas que eu não prescindo, então eu uso uma palavra, não sei se vocês vão cortar ou não, mas vou dizer lá, que é eu não me prostituo. Ou seja, Estou a perceber. então há valores que para mim são Entendo. incontornáveis. Dinheiro é uma consequência. Exatamente, dinheiro é uma Certo. consequência de fazer bem. Certo. Boa. Boa. Perfeito. Excelente, olha, para finalizar aqui, normalmente até fazes tu esta Como questão. quiseres. Eu vou passar para ti. Como porque quiseres. Não vamos mudar os hábitos. Não Como vamos quiseres. mudar A as última rotinas. questão que nós fazemos normalmente é para quem está a ouvir lá em casa, para quem quer começar nesta área de negócios, empreendedorismo, quais é que foram aqueles passos e achas que são os passos obrigatórios que essas pessoas devem passar para ter o maior ROI possível nos negócios que possam querer criar? Ok, então eu aqui há naturalmente uma parte que é a minha área, ou seja, se nós formamos empresários e vendemos negócios a Certo, empresários, exato. portanto, mas eu não vou começar por aí, vou começar por uma situação quando eu dava aulas, eu dizia muitas vezes isto e o pessoal não entendia. Eu dava aulas em especialização de marketing e eu dizia muitas vezes comecem a trabalhar como comerciais. Portanto, e muitas vezes o pessoal achava que isso era uma ofensa. E não, ou seja, para já em qualquer função de liderança nós somos comerciais também, não? Ou seja, nós temos de ter capacidade de ajudar as pessoas a tomar boas decisões, né? De ajudar no percurso delas. Isso é uma capacidade de influência, é uma capacidade comercial. Por outro lado, há uma visão de terreno dos negócios, da realidade dos negócios, que há de ajudar muito em determinada altura. E também, por outro lado, a área comercial é daquelas que se pode ganhar mais dinheiro desde verdade. que a pessoa tenha empenho. É verdade. Ou seja, isso para mim seria um conselho sempre as pessoas começarem pela área comercial. Já agora vou dizer uma curiosidade. Sim. Que falávamos em imobiliária, há uns anos, eu já há muitos anos queria entrar para o ramo da imobiliária e a determinada altura não sabia nada de imobiliária, mas queria saber. E então eu era diretor geral de uma multinacional e empreguei-me a part-time numa imobiliária. Então eu chegava com o meu BMW escondido, ia a pé até lá e estava a trabalhar em part-time numa imobiliária, assim o pessoal fazer ideia que eu era diretor-geral de uma multinacional. Portanto, então, ou seja, o conhecimento prático é muito importante. O irmos ao terreno, o entendermos é muito importante. A outra parte seria que, lá está aquilo que eu disse, entender-se que a gestão é algo que pode ser treinado e que necessita de muito conhecimento. Então, avançar para uma empresa, para ser empresário, onde, já está, uma coisa é trabalharmos por conta própria só, ou seja, se a pessoa se vai trabalhar sozinha, aí já retiro o que eu vou dizer a seguir. Mas se a pessoa quer ter uma equipa, eu acho que ela então deve realmente estudar a sério gestão e liderança e se calhar passar por várias funções, além então da comercial que eu disse, a pessoa tentar passar por umas outras para entender as dores e as perspectivas de cada uma delas. Perfeito. Isso mesmo, e faz Incrível. todo sentido essa questão de começarem a trabalhar como comercial, que parece à partida a malta quando se fala em ser vendedor, fala-se mesmo naquela questão de ser vendedor, da banha da cobra e Isso. aquela pessoa chata Que engana. que engana, mas isso não é ser vendedor, não é? Isso é ser, Não, já foi isso é no ser passado. Já foi, hoje em dia já é diferente. Isso é ser malabarista, é Exatamente. diferente. Exato. Só que é uma skill muito importante. Eu antes também não gostava de vender e se calhar foi das skills mais importantes que eu tive, ou que adquiri na minha vida inteira, porque todo o processo, por tudo o que nós passamos, desde
adquirir um novo emprego, que seja, mesmo que não Sempre seja a para vender. começar uma empresa, contratar o primeiro funcionário, um fornecedor, um cliente, eu vou estar sempre a vender alguma coisa, um produto, um serviço ou uma imagem. Então, saber passar da melhor forma essa imagem é super importante. Então, quanto maior capacidade eu tiver, eu ganhar de conseguir, não é convencer, mas mostrar à pessoa valor, melhor. Eu consigo transportar tudo isso para o resto da minha vida. E eu acredito bastante que é super importante. Aliás, muitas das vezes quando eu contrato alguma pessoa, eu gosto de ver no currículo dela que passou, por exemplo, pelo porta a porta da nós, ou Sim, pelo... espetacular. Sim, Sim, porque sim. Muito demonstra, forte, isso é uma escola. demonstra. Eu vou dar um exemplo pessoal. A Maria João, a minha esposa, é uma pessoa super introvertida que fala pouco com as pessoas, e ela já foi comercial e trabalhou nas telecomunicações e na eletricidade, e deu-lhe muito traquejo. Melhorou imenso a própria personalidade, a forma dela falar com as pessoas também, porque desenvolveu essa skill de comunicação e de poder não persuadir que é feio, mas lá está, mostrar valor ao outro lado Sim, também. Sim. Perfeito. Sim, eu já vos ouvi dizer aqui, em relação à área comercial, é uma frase que eu gosto porque é uma verdade, que é vender hoje em dia é ajudar as pessoas a tomar uma boa decisão para elas. Sem Portanto, dúvida. Sem dúvida, sim. Não, 100%. É dar a oportunidade da pessoa receber uma transformação. sim. Se não houvesse venda, nós não tínhamos nada. 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 Não é? Não havia. Não, e quem de nós é que nunca precisou da ajuda de um vendedor para tomar uma boa decisão, portanto. É verdade, é verdade. E quantas vezes é que nós, se calhar... eu estava a conversar... Nós conversamos muito isto sempre na nossa empresa sobre a venda, que é... Vou dar um exemplo. Nós agora vamos ser pais pela terceira vez. E fomos comprar um carrinho. E, curiosamente, o nosso primeiro filho, não é que não precisamos, mas foi a oferta, deram-nos a família, o nosso segundo também foi um carrinho em segunda mão, ou seja, nunca tivemos essas possibilidades nos nossos 2 primeiros filhos em ter um carrinho em condições. Então, nós íamos um bocadinho naquela de, se calhar isto é barato, não é assim tão caro. Quando nós vimos os preços, pela primeira vez... Os carrinhos de bebê. 4 dígitos. É como os vestidos de noiva, eu digo sempre a mesma coisa. 4 dígitos nós... Se calhar É mais melhor vale andar só comprar com em 2 segunda rodas. mão, É melhor andar de mais moto. vale- 2 rodas. Mas mudou uma coisa. A senhora que estava lá Pois. começou, mas é que por causa da segurança da coluna do bebê, Pois. por causa que no verão precisa... Nós assim, quê? Ter uma alcova, isso é desnecessário. Não, porque se o bebê andar mais de 2 horas no carrinho, ele não pode, que faz mal à coluna, verdade. e depois precisa de circular bem o ar, senão ele vai abafar, senão vai ser 100%. 30 ou 40 graus acima, senão ele tem que ter conforto a andar, porque não sei o quê. Começou-nos ali a pintar uma história e nós aí, o bebê vai morrer. Os nossos 2 filhos já eram para ter estado mortos. Os carrinhos não era nada assim. Nós começámos logo a pintar aquele cenário. Não, pronto, ok, olha, então nós vamos comprar esse Foi carrinho. mesmo a dor. Muito forte. Mas é que nos mostrou coisas que nunca nos passou pela cabeça. Sim, mas essas realidades, lá está, e tu brincaste com isso, porque nos anteriores não aconteceu nada. Mas se calhar aconteceu alguma coisa Claro. que só que vocês não souberam que a origem teve. Exatamente. ali, não é? Exatamente. Se calhar às vezes a questão de problemas respiratórios que nós não Sim, sabemos pode ser uma má formação. Desconfortos, etc., Exatamente. noites mal dormidas, que se calhar foi porque a criança ou o bebê no carrinho ou alguma coisa que não funcionou bem e vocês não souberam que era essa a causa. Exatamente. Então, é um pouco isso. Às vezes nós vamos com uma percepção de uma ideia, não damos valor, porque é Sim. caro, olhamos Sim. ao preço, é caro, mas depois vem um comercial e nos mostra valor, que é, olha, se vocês não pagarem por isto, Vai vão acontecer pagar isto. muito mais. Sim, Vão pagar muito mais. exatamente. É Até isso, porque a saúde, nós todos concordamos que a saúde não tem preço. Não. Não, E principalmente de todo. num filho. Não. Ui, Não. então, perfeito. Mais Muito que a bem. saúde, a prevenção da saúde. Exatamente. Muito bom. Muito bom, Cândido. Olha, foi uma excelente conversa. Obrigado, Cândido. Espero Obrigado. que partilhes da mesma opinião. Obrigado. Gostei imenso Obrigado. de estar convosco pessoalmente. Obrigado. Foi realmente uma conversa espetacular e passou no instante. É verdade. Passou no instante. Muito rápido mesmo. Muito Muito obrigado. obrigado. E eu queria também despedir-me aqui da nossa audiência. Espero que concordem também que tenha sido uma excelente conversa. Digam-nos nos comentários, façam-nos chegar as vossas opiniões, partilhem, deixem like e vemo-nos no próximo episódio do Roycast. Tchau, tchau.